eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma galinha da Angola. Aqui nós temos o risco. Percebam como eu fiz áreas separadas. Vocês vão tirar o risco no pano desse jeito. Aí coloca o risco do lado para ir seguindo, porque essas linhas que eu fiz aqui é o lugar onde vocês vão fazer as bolinhas. Só que a gente vai preencher com uma cor. Vocês precisam olhar o risco para saber a direção das bolinhas. Estou usando o pincel número 6. Eu vou começar com o cinza e o preto. Você viu esse pedacinho aqui isolado? Então, vou preencher de preto. Totalmente. Em seguida, sem lavar o pincel, eu vou pegar o cinza e vou preencher essa área aqui. Até aqui. Você viu que eu nem lavei o pincel, então ele fica às vezes meio sujinho. Olha, aqui a gente tem uma diferença, ó, tá vendo? Depois que eu preenchi tudo, que eu já limitei o espaço, com o pincel sujo de cinza, eu vou dar uma esfumaçadinha aqui. Eu vou quebrar aquela linha. Só isso. Vai ficar bem preto aqui e vai ficar cinza aqui. Quer dizer, um pouquinho mais claro. Tá. Agora, eu vou pegar o pincel 2, que o meu pincel já tá gastinho, já tá aparadinho, com o branco. E eu vou fazer algumas pintinhas. Essas pintinhas eu vou fazer nessa direção aqui, ó. Só na área cinza. Todas elas. Começo aqui pertinho. Olha, e vou fazendo batidinha de pincel. Aqui não é bem bolinha. É uma apertadinha de pincel. A gente tem que ter uma referência, né, da bolinha só. Não precisa ficar muito nítido, tá? Bem pouquinha tinta. Toda a área. Você viu que eu não tô invadindo a área de preto. Mas seguindo essa sequência aqui. Nós vamos trabalhar assim, pedacinho por pedacinho. Desse jeito você não vai se perder. Eu tirei essa referência de uma foto de uma galinha de verdade, tá? Então, as bolinhas, as pintinhas, têm essas diferentes formas de sequência de bolinhas. Agora, aqui, ó, essa parte aqui é da asa. Essa parte aqui, até esse risco, isso daqui é a coxa dela. Aqui nós temos dois espaços. Esse espaço de baixo, ele é mais escuro. Aqui, ó, esse canto até o contorno de baixo. Esse pedacinho aqui, você vai preencher com o cinza. Você viu que os risquinhos estão assim. Acompanhe no teu risco, no papel. Aqui a mesma coisa, olha, nós vamos esfumaçar um pouquinho para quebrar aquela linha. Agora, com o pincel número 2, você vem fazendo as bolinhas, as manchinhas, na verdade não são bolinhas. Você vai fazer nesse sentido, ó. Aqui vai sumindo. À medida que a gente vai chegando no preto, a gente vai parando, ó. Viu que aqui ficou mais branquinho e foi sumindo. Tá, até aqui. Vamos avançar mais um pedacinho. Aqui a gente tem esse pedacinho aqui preto. Esse risco aqui, ó, a gente tem uma, assim, meio que uma divisão, uma sombra. Olha, já vou colocar o preto também. E eu vou chegar até aqui, com o cinza.
Você viu que ficou uma coisa mais escura aqui, ó, um pedacinho. Troco de pincel e vou colocar os branquinhos do mesmo jeito. Olha a tua referência no desenho, tá? Para você saber a direção dos risquinhos. Porque quando a gente preenche, a gente perde essas linhas. Olha, não pode ficar tão nítido, mas tem que ficar esse escurinho aqui. Pronto. Vamos fazer esse pedaço da asa. Você viu que aqui, ó, em volta a gente tem o cinza. A gente começa a asa com o preto para fazer contraste. Vou subir um pouquinho. Aqui, olha, tem um risco. Eu vou passar uma pincelada bem forte de preto. Agora eu vou pegar o preto e eu vou fazer linhas com ele. A asa é a parte onde eu tô fazendo a linha em cima do risco. A asa é a parte onde fica mais acentuadas os pontinhos brancos. Então a gente precisa de bastante contraste. Olha, passei em cima das linhas. Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar o cinza e vou fazer uma linha entre as linhas pretas. Na verdade, é no espaço que sobrou do tecido, no espaço branco ali. Perceba que essas linhas, elas não são retas, elas são meio curvas. Mantenha isso. É a curvatura da asa. E não são linhas muito certinhas. Vai ficar meio lambuzadinho, não tem problema. No final, eu garanto para você que vai parecer uma galinha d'Angola. Agora, você vai pegar o pincel 2 de novo e você vai começar. Você vai bater um pouquinho mais forte. Agora, é quase que fazendo bolinha mesmo, assim, ó. Em cima do cinza. Olha, começa sempre daqui e vai sumindo. A tinta vai sumindo do pincel. Não chega a ficar em cima do preto ali totalmente. Começa aqui onde fica o excesso de tinta, tá vendo? Aí você vai dando apertadinhas de pincel, ele vai sumindo naturalmente ali dentro do preto. A tua mão tem que ir deixando mais leve também. Aqui nesse cantinho, posso até colocar, olha, não tô deixando mais linha. Vou tirar um pouquinho as linhas, deixando... Só apertando o pincel sujinho, para não ficar um espaço sem nada. Pronto, esse pedacinho. Esse pedaço aqui, que é o próximo, eu vou colocar, olha, um pouquinho de cinza aqui na bordinha. Só porque eu quero deixar essa diferença. E o resto eu vou preencher com o preto. Essas linhas aqui, ó, elas continuam nesse espaço. Tá vendo aqui, ó? Opa, quero deixar mais bolinha. Então, é a mesma linha, curva. Parece confuso, mas se você me segue e você segue o risco, a gente vai chegar juntas no mesmo resultado. Agora, essa parte aqui, a gente vai colocar o cinza primeiro nesse espaço. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar essa linha, essa última linha aqui. E eu vou preencher tudo de cinza, sabendo que as bolinhas vão ser nesse sentido, elas vão abrindo. Essas manchinhas vão ficar assim, ó. Assim, assim, daí quando chega aqui, elas vão abrindo pra lá. Essas manchinhas aqui, elas não podem ser tão branquinhas quanto essas, elas têm que ficar assim, um pouquinho mais sumidinhas.
Usa um pouquinho menos tinta. Aperta mais o pincel. Bate mais vezes antes de carregar a tinta novamente. Olha. Pode retocar também, não precisa ficar tão certinho. Se ficou um espaço assim meio vago, você pode pôr mais algumas. Agora, essa parte aqui do peito. Você viu que o movimento é este. Você vai passar o cinza. Antes, a gente pode colocar um pouquinho do preto aqui, ó. Porque ele tem meio que uma divisãozinha. Então, só vamos escurecer um pouquinho. Dá uma ligeira misturada. Porque a linha bem certinha só vai ficar aqui em torno da asa. Nos outros lugares onde tenho essa sombra de preto, sempre ela fica esfumaçadinha. Então, olha, eu tô começando aqui, pertinho do preto. São muitas pintinhas. Só você seguindo aqui essa forma das linhas, vai dar certo. Aqui também é um pouquinho mais claro. As pintinhas não são tão redondinhas. Descer um pouquinho aqui, ó, quase encontrando, mas você viu que fica um pouquinho mais escuro. Agora, vamos fazer essa parte aqui das costas. Então, pincel 6, cinza. Aqui a gente não tem uma linha reta, a gente tem assim, ó, um zigue-zague. Você vai preencher assim, sem deixar reto. Traz o cinza até aqui. Esse pedacinho aqui, olha, só vou fechar, vou colocar um pouquinho do preto. Ele tem assim um escurinho aqui nas costas. Vou fechar esse espaço aqui também com o cinza. Até a linha. Aqui nesse ponto a gente vai fazer uma coisa. Com um pratinho, você vai colocar um pouquinho do cinza e um pouquinho do cerâmica. Você vai dar uma misturada. Só para deixar o cerâmico um pouco mais escuro. E você vai dar umas pinceladas assim, ó, que mais para a costa da galinha, em cima nesse espaço, sem preencher, tá vendo? Eu preenchi de cinza e agora eu tô limpando o pincel, olha. Vai ficar assim meio avermelhado. Aqui também, nesse pedacinho também. Agora a gente continua com os pontinhos. Só que esses pontinhos já não tem muito uma direção. Então, eu vou começar daqui e olha, eu vou preencher o espaço com pequenas batidinhas. Vai ficar assim um pouquinho mais avermelhado. Vou simplesmente preenchendo aleatoriamente. Aqui nessa partezinha das costas também, aqui ó, esse pedacinho. Evita bater em cima aqui ó, da linha das divisórias. Se você olhar, cada uma tem essa forma de pontinhos diferente. É como a zebra, cada zebra tem as suas linhas, cada onça tem as suas pintas diferentes uma da outra. A galinha da Angola também. Agora a gente vai pegar o preto e nós vamos preencher aqui ó, o pescoço. Aqui você viu que tem uma linha bem pequena e não é uma coisa reta, viu? Ela é um pouco irregular.
de preto. Essa parte aqui também é preta. Ó, vai dando apertadinhas de pincel assim onde tem essas manchas. Vamos preencher aqui bem direitinho. Quando chegar aqui, você vai fazendo assim, ó. Vai trazendo o preto sem misturar muito, mas sem deixar também com uma linha reta. Você vai trazendo o preto para cima desse espaço que a gente já fez bolinhas, pontinhos. Aqui já vou dar uma apertadinha de pincel com preto também, que tava sujinho. Essa parte aqui em cima eu vou colocar cerâmica. Eu vou pegar um pouquinho do branco, tirei o excesso no pratinho e vou fazer umas manchinhas. Só porque não é uma coisa lisa, ele tem uma textura. Bem aqui entre o preto e o branco e o cerâmica tem uns pontinhos assim de branco, ó, parece uma luz. Quero fazer essa parte aqui embaixo com vermelho. Vou preencher com vermelho, a linha tá bem certinha. Esse pedacinho aqui também é vermelho, tem uma divisão ali, mas é um pouquinho de sombra. Posso preencher que o risco vai aparecer. Olha, agora aqui, essa partezinha, em cima do risco, coloque um pouquinho do preto, ó. Já escureci ali, bem em cima do risco. Agora, toda essa parte de trás aqui é sombreado, ó. Só você bater o pincel com um pouquinho de preto. Vai ficar sombreado e vai ficar diferente do preto mesmo que tem ali do lado. Vou colocar amarelo ocre no bico. A parte de baixo desse bico eu vou escurecer um pouquinho. E a parte de cima eu vou clarear um pouquinho. Ó, então tem uma luz, tem uma sombra. Continuando aqui, esse anel aqui, ó, que tem em cima do bico também é vermelho. E tem uma sombra da linha do bico para cima. Vou pegar o pincel pequeno com o branco e eu vou colocando tinta. Eu não vou esfregar, porque aqui o preto tá molhado e o espaço não é certinho. Pode ficar crespo. Então, olha, eu vou colocando o branco nessas entranhas que eu tenho aqui do preto, colocando mesmo a tinta. Eu coloco e dou uma apertadinha de pincel. Porque se eu misturar um pouquinho vai ficar cinza, porque o preto tá bem molhadinho. Em volta do olho aqui, ó, perto do bico, fica bem branquinho. Aqui bem no meio eu vou colocar um branquinho. Agora, vou preencher o olho de preto. Você viu que é tudo manchinha. Aqui em cima, olha, no contorno, eu vou dar apertadinha de pincel. Isso já vai fazer um contorno. Olha lá. E embaixo, saindo aqui do bico, passo pelo olho. Ó, tá vendo? Ficou um topetinho branco aqui. Ó, peguei um pouquinho do branco, um pouquinho do ocre, juntos no pincel, e vou fazer uma luz aqui em cima do vermelho, bem no meio. Você vai apertando o pincel de pouquinho, lava teu pincel, seca bem, volta entre as duas cores, entre a luz e o preto ali, a sombra. Dá apertadinhas de pincel.
Assim a gente terminou o corpo e a cabeça da galinha. Fácil, não foi? Agora vamos fazer os pezinhos, as perninhas. Essas perninhas vou usar um pouquinho do preto, saindo aqui do corpo. Não é uma coisa muito elaborada, tá? Coloquei assim para ficar bem fácil de fazer. Olha, eu vou pegar o cerâmica, vou colocar em cima desse preto e vou puxar um pouquinho mais. Não tem pé, coloquei um mato aqui para facilitar. Se você quiser fazer um fundo, paisagem, todo elaborado por trás, pode fazer. Vai ficar bonito. Agora, ó, vou com a brochinha, peguei uma pincelada de água, um pouquinho de verde kiwi, vou tirar o excesso e eu vou passar aqui, ó, em cima desse matinho. Aqui as perninhas já estão um pouquinho secas. Eu vou fazer só uma mancha, tá vendo? Em cima do matinho. Não faça linha reta. Deixa assim. Com o verde grama, com o pincelzinho 2 aparadinho, durinho, eu vou fazer esse movimento. Olha como é fácil, gente. Pego a tinta assim, passo o pincel deitadinho, eu arrasto o pincel, olha, coloco o pincel deitadinho, puxo e solto, subo. Dá para fazer galinhos, matinhos fininhos, não precisa usar pincel 0. Até com o pincel 10 dá pra gente fazer isso aqui. Você vai fazer, não precisa seguir o meu risco, olha, você pode fazer pra lá, pra cá, pra qualquer lado que você quiser. Inclusive, aqui tem que ser um pouquinho mais forte, porque a gente precisa cobrir a parte de baixo aqui, ó, das perninhas, onde estaria o pé. Mas o pé tá escondido na grama. Olha que legal que fica. Fica um gramado para esconder o pé do bichinho. E assim você vai seguir até o final. Se quiser, pode seguir os risquinhos que eu fiz. Se não, você pode fazer o seu gramado. Só não faça assim, um para lá, um para cima e um para cá. Fica assim, 3 de pezinho. Não, faça vários. Uns por cima dos outros. Porque uma moita de capim, nunca aparece os capins assim, cada um separadinho. Aqui embaixo eu vou dar assim umas pinceladas só, porque eu não quero fazer uma linha. Eu quero só deixar assim meio irregular. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta a mais no pincel e vou limpando o pincel. Olha, fica irregular, não fica aquela linha e fica uma coisa bem natural. Vou terminando limpando o pincel pra cá e termino limpando o pincel pra lá. Agora eu vou pegar água limpa com a minha brochinha. Eu vou espalhar um pouquinho de água aqui em volta, não muita. O trabalho está totalmente seco. Você não deve fazer isso se tiver úmido. Não vou colocar muito porque eu não quero fazer um fundo muito elaborado. Pronto. Agora eu vou pegar uma pincelada de azul hortênsia no pratinho, tiro o excesso e eu vou espalhar esse azul aqui pertinho. Para fazer uma mancha mesmo, eu só quero fazer uma mancha de azul. Não faça toda a volta dela, porque fica parecendo um fantasma. É só um pouquinho, você vai trabalhando com a tinta, tô trabalhando com a brocha mesmo, só aqui em volta. Como você viu, não precisa chegar no contorno, porque a própria água vai levar essa tinta ali no contorno.
Não precisa muita tinta, tira sempre o excesso no pratinho. Esse lado de cá, eu coloquei um pouquinho mais, acompanhando aqui a altura da grama. O lado de cá também acompanhando a altura da grama, só que não precisa fazer essa volta. É só mais nessas entranhas aqui. Aqui pertinho da cabeça. Não vou nem colocar a tinta aqui em cima, só dos ladinhos. Você vai ver ainda a marca aqui da água. Quando secar, essa tinta vai ficar um pouquinho mais clara, mas é esse o efeito que eu quero. Simples, mas eu achei que ficou bonito. Foi um tema bem diferente, né? Espero que vocês tenham gostado. E esse risco você já encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas. Procura lá.